Olá, boa noite. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja nos abençoando em mais essa oportunidade de estudo, de aprendizado. Aqui fala o Manuel, né? Dessa vez nós damos continuidade ao estudo do livro que é o Espiritismo. Cada semana nós estamos tratando de um tema que ainda estamos no capítulo 1, né, a visita de um irmão que veio tirar dúvidas, apresentar determinadas questões com base no entendimento deles, né, mas o entendimento de grande parte dos céticos, das pessoas que simplesmente duvidam, mas ele traz questões que são relevantes, que são inclusive importantes para ajudar nos argumentos que a doutrina espírita tem para apresentar em qualquer época, né, que nós estivermos vivendo. Isso daí já se passaram mais de 160 anos e ainda esses raciocínios fazem sentido, é óbvio, e cremos que a ciência até hoje não teve como derrubar nenhuma dessas experiências. Pelo contrário, a ciência só vem comprovar. Os cientistas que se derem ao trabalho de pesquisar e estudar a fundo só vão encontrar realmente fatos corretos, reais e explicações para muitas coisas, né, que se achavam antigamente que eram apenas efeito da imaginação ou que fossem alucinação, que fosse superexcitação ou que fossem fenômenos, como nós dissemos em outro momento, né, fizemos um estudo sobre o maravilhoso, né, o sobrenatural. E hoje nós vamos falar disso. O tema de hoje será sobre falsas explicações dos fenômenos, alucinação, fluido magnético, reflexo do pensamento, superexcitação cerebral, estado sonambúlico dos médiuns. E aí nós vamos então, né, lembrando que o livro que é o Espiritismo é um livrozinho de leitura simples, muito bom para iniciantes, faz muito bem para que a gente procure entender, né, o que é isso, quem é esse Allan Kardec, que hoje a gente fala tanto, né, quando a pessoa pergunta qual é a sua religião, aí você fala eu sou espírita, e algumas vezes quem não conhece, não tem a menor ideia, aí a gente, para dar um reforço, fala, é de Allan Kardec, de Allan Kardec, mas não faz ideia de quem seja esse Allan Kardec. E nesse livro aqui, nós já falamos inclusive, né, mas é bom para que se possa pesquisar, baixar o audiobook no YouTube, né, para as pessoas entenderem melhor quem foi Kardec, essa pessoa, né, quem foi esse homem e qual a sua obra, o que ele tinha antes da doutrina espírita, quem era ele, como foram descobertos esses fenômenos, como é que foram feitas essas pesquisas que hoje estão pelo mundo afora todo, são, né, conhecidas da maioria da população. Então, nesse assunto de hoje, nós vamos falar um pouco mais sobre esses fenômenos aí, das aparições nem tanto, mas as movimentações de objetos, comunicação, como é que esse visitante questiona Kardec a respeito desses assuntos. E é óbvio, vamos dar início fazendo a nossa oração inicial, tá bom? Então, é uma casa espírita aqui hoje, né, falando, nós estamos representando uma casa espírita, estamos num ambiente de estudo, num ambiente de fé, de religiosidade. E assim nossos trabalhos sempre são iniciados com uma leitura de uma página, né, que não é o caso de agora, mas principalmente não pode faltar a oração inicial, tudo bem? Então vamos à nossa prece. Deus Pai Todo-Poderoso, em primeiro lugar nós gostaríamos de te agradecer por esta oportunidade que nos está dando de continuar fazendo esses estudos. Que o teu amor possa abençoar a cada um destes que estão ouvindo nesse momento, que estão assistindo em qualquer parte desse país, que todos nós possamos estar envolvidos com um sentimento
de bondade no coração, que nossa oração não seja apenas em prol do estudo de agora, mas que também esta prece possa se juntar a uma corrente forte de orações pela paz no mundo, pela saúde no Brasil, para que nós possamos estar fortes, para que nosso país possa continuar nos esforços de melhorar a condição de saúde da população e que nós possamos auxiliar e fazer parte da corrente daqueles que desejam sinceramente o bem e desejam sinceramente que esses momentos difíceis que estamos passando, eles sejam o mais curto possível e que nós possamos tirar daí um aprendizado para o nosso aprimoramento moral e espiritual. E abençoando também a todos os irmãos que desencarnam, né, nesse momento, praticamente um desencarne coletivo, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo receba cada um deles na espiritualidade e que os familiares recebam a consolação necessária e possam manter a sua fé, seu equilíbrio e não desistir, não desanimar na luta da vida. Obrigado, Senhor, e assim pedimos tua permissão para dar início ao estudo da noite de hoje. Pois muito bem, queridos. Vamos então aqui no início fazer uma leitura aqui resumida de algumas questões. Essa primeira aqui que o cético faz a Kardec. É contra os fenômenos provocados que principalmente a crítica se levanta. Ponhamos de lado toda superstição de charlatanismo, admitamos a mais completa boa-fé. Não será possível que os médios sejam vítimas de uma alucinação? Então, olha que pergunta, né? Será que, mesmo com toda a ideia boa, mesmo com toda a má vontade, os médios, né, que recebem as comunicações, que assistem determinados acontecimentos, eles não podem estar sofrendo algum tipo de alucinação, né, em todos eles? E aí Kardec vem respondendo o seguinte: ignoro que já se tenha claramente explicado o mecanismo da alucinação. Há fatos que escapam a essa hipótese. Quando a mesa ou outro objeto se move, se ergue ou bate, quando a dita mesa à vontade passeia por uma câmara sem que pessoa alguma lhe toque, será que todos os presentes sejam ao mesmo tempo vítimas da mesma vertigem? E quando o mesmo fato se reproduz por toda parte em todos os países, será que tem tanta gente assim alucinado, tanta gente sofrendo dessa vertigem, dessa alucinação? Então, eu poderia até me enganar, de repente uma voz no meu ouvido, eu poderia estar imaginando uma coisa, eu poderia estar meio adormecido, poderia estar vendo alguma coisa que eu digo que é uma imagem, né? E poderia eu me enganar, mas no meio de um conjunto de pessoas honestas, de pessoas sérias, que estão a serviço de fazer um trabalho no bem, né? Beleza, vamos que elas estejam enganadas. Mas e quando as mesas se levantam? Hoje em dia não se vê isso, tá? Para quem nunca assistiu uma reunião mediúnica, pode ficar tranquilo que normalmente não é assim que acontece, não se vê cadeira voando, não se vê mesa rodando, girando, nem caindo não, tá? E nem se espatifando. Na época, sim, de Kardec, antes de Kardec tomar conhecimento e fazer suas pesquisas, suas análises como um homem, inclusive cético, um homem até que não cria nessas coisas, mas um cientista acima de tudo, um homem que foi ali com um espírito neutro para observar os fatos, para fazer uma pesquisa e analisar sem ideias preconcebidas. E ele fez parte com essa intenção. Mas diante dos fatos, da veracidade de todos aqueles acontecimentos, mesas se erguendo, movendo e caindo, se espatifando, aí já não é mais alucinação. Então essa hipótese realmente, ela literalmente cai por terra, né? E aí segue ainda o nosso querido irmão com seus questionamentos.
Não será racional atribuí-lo à ação de um fluido magnético, por exemplo? Bom, então aí já muda a questão, né? Já não é, ele já não direciona mais a questão para a alucinação, dado que Kardec explicou a ele que quando uma mesa se move, se levanta e anda sozinha, sem ponto de apoio, né? Aí já a coisa é diferente, já não é mais uma alucinação como ele imaginava que fosse. Mas aí ele fala, não será devido à ação de um fluido magnético, né, que as mesas se levantam? E a Kardec vai respondendo para ele que foi exatamente essa a ideia que ele teve também. Ele pensou que era dessa forma. O fenômeno, realmente, o magnetismo tem a sua força, né, tem lá a sua validade. Efeito magnético no campo da eletricidade é o que movimenta as grandes máquinas, né? É através disso que a gente gira motores, que a gente faz tanta coisa, né? É campo magnético. A gente sabe que, por exemplo, até o próprio trem-bala se move sobre um campo magnético. Então são coisas que realmente o eletromagnetismo tem a sua função, o seu papel. Mas aí o que Kardec levanta? E quando essas mesas respondem, quando esses objetos batem, dando respostas e dando efeitos inteligentes, respostas inteligentes. Como é que isso poderia ser ação apenas do fluido? Né? Você pode imaginar, de acordo com o exemplo que a gente está falando aqui, que realmente o magnetismo tem a sua força, mas ele não tem inteligência por si só. Né? Ele obedece a leis da eletrodinâmica, leis da eletricidade, mas dar respostas, mostrar, dar notícias, ditados completos, né, através essas mesas dando pancada, essas mesas batendo, essas mesas girando, elas dando esse sinal de uma inteligência, aí é o que Kardec tira a conclusão, né? Já dita por outros cientistas, né? Que diz o seguinte: todo efeito tem uma causa, ou seja, tudo aquilo que acontece tem uma razão de ser, né? Tudo tem uma explicação lógica. E aí Kardec tira essa conclusão. E assim, baseado nessa lógica, todo efeito inteligente tem uma causa inteligente, né? Então, é correto pensar dessa forma. Se eu faço perguntas a um objeto que está se movendo e eu não vejo nenhuma causa, nenhum fio, Kardec analisou isso. Assista um vídeo, o filme dele, vocês vão ver algumas coisas também das experiências dele. Batia na mesa, olhava, via, mas madeira ser atraída por magnetismo, o prego pode ser, o parafuso, o martelo, o ferro pode ser atraído por um ímã, mas a madeira, até o que nós saibamos, ela não é boa condutora de eletricidade e muito menos ela oferece acesso a campo magnético. E ela se levantar e dar respostas, então realmente é um fenômeno, né? Ainda que fosse, imaginem, né, os senhores, imaginem as senhoras, que isso fosse uma alucinação. Não seria um campo magnífico para a ciência estudar, ainda que não fosse o que nós entendemos como movimento causado pelos espíritos? Não seria uma mesa que levanta, que anda e dá respostas? Mas não é o caso. Nós temos a clareza, né, de que essas são inteligências do outro lado, são inteligências humanas desencarnadas. Mas até aqui são conjecturas no estudo que está sendo feito aí, até esse ponto aqui. Então, Kardec cita, por exemplo, como esse homem, né, fala, né, dessa questão do magnetismo, ele cita uma coisa que hoje grande parte de nós não se lembra mais. Quem ainda tem uma certa idade, por exemplo, vai se lembrar do telegrama. Hoje em dia você usa essa mensagem, você ouve falar, né, a maioria das pessoas, do telegrama, mas ninguém sabe como era isso, né? Como é que se dava isso. Né? O telégrafo, que era passado, você queria passar uma mensagem, ela ia através de fios, né? Era
um código, mais usado código Morse, que era batido, né, num aparelhinho, tec, 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 fazia os sinais de códigos, e numa outra estação, longe dali, esse telégrafo, através de fios, era recebido esse telegrama, essa mensagem, em um outro, né, em uma outra estação, e assim se repetia para ir mais além. E essa foi a comunicação. Vamos dizer assim que esse era o pai do nosso WhatsApp de hoje em dia, do nosso Telegram, né? Era por aí. E aí a gente tem essa ideia. E o que Kardec dá nessa exemplificação? Esse tipo de fluido elétrico que viaja através de fio e obedece um comando inteligente que dá resposta, leva lá longe e é interpretado com código combinado, né, acertado e aquela mensagem é compreendida, aí o que você tem? A inteligência de um lado mandando a mensagem, o fluido viajando através do condutor e chegando a um determinado receptor e sendo interpretado por aquele que também tem a capacidade, estudou para isso, de interpretar aquela mensagem, aquele código. Pois bem, até aí é uma explicação de quê? De um fenômeno magnético, mas causado por uma inteligência e recepcionado por uma outra inteligência. Aí, então, essa é uma explicação que ele dá, uma comparação para que se possa ter uma noção de como é que isto acontece, como é que isso pode se dar. Não é puramente o fluido, sem nenhum tipo de inteligência, levantando mesa e batendo e quebrando, não. Tem uma inteligência por trás, que hoje nós sabemos, já na época a gente sabia, Kardec chegou a essa conclusão de que são os espíritos causadores deste fenômeno. E aí é isso que acontece. E aí o visitante, nosso querido cético, diz o seguinte, mais adiante, né? Esse efeito inteligente não seria um reflexo da inteligência do médium, de quem interroga, ou mesmo dos assistentes? Olha aí, né? Aí você já vê, antes era alucinação, depois o fluido, e agora esse efeito causado por esse fluido, segundo ele vai raciocinando, poderia ser um efeito causado pela imaginação, pelo pensamento das pessoas presentes àquela reunião, é o que poderia estar acontecendo, de repente causando. Também há de convir, né, gente? Não seria uma matéria de estudo, isso acontecer pelo mundo afora, não só lá na França, mas acontecer em vários outros países, esse mesmo fenômeno. E aí, mesmo que fosse a ideia das pessoas, mesmo que eu estou lá, mesmo sem pensar em nada, de repente usando a minha imaginação naquele grupo ali concentrado, a mesa levanta, dá pancada, dá respostas de acordo com o que eu estou pensando, ou que várias pessoas estão pensando. Então, o que Kardec vai acabar desconstruindo, né, desse raciocínio na mente dessa pessoa, é que às vezes as pessoas procuram umas explicações tão absurdas que elas se tornam muito mais complicadas do que o fato em si, do que a verdade. Você procura coisas mirabolantes, dá 1000 voltas para não enxergar o óbvio. São espíritos. Eles é que fazem isso. Hoje é tão fácil para a gente. Mas aí está a importância desse cético para que hoje a gente possa ter esse raciocínio, para poder ter essa explicação. Para que Kardec coloca isso também nos estudos da doutrina espírita, justamente para que os estudiosos também tenham de onde pegar, porque eu não vi, eu não participei destas reuniões, eu não conheci Kardec pessoalmente, mas baseado nesses estudos, né, baseado em que a ciência, mesmo a de hoje em dia,
com toda a sua lógica, com toda a sua evolução, né, não chega a fazer repetir esses fenômenos conforme eles são, porque a verdade é que as inteligências que os fazem são espíritos, então de fato é porque aquilo é verdade, é porque a explicação é óbvia, né? Hoje compreendemos isso facilmente, mas nós nos aplicamos a isso, nos aplicamos a esse estudo. Então eu não preciso mais fazer as experiências que Kardec fez para eu chegar a essas conclusões. Né? O exemplo da roda redonda. Eu não preciso mais experimentar uma roda quadrada para eu saber que o benefício da roda redonda é muito mais simples. Então basta eu utilizar a minha inteligência para somente progredir a partir da roda redonda. Perfeito? Não preciso mais descobrir o fogo, só usar ele para fazer o que eu preciso fazer. Então aí, parabéns a Kardec, parabéns a espíritos superiores que trouxeram isso para a gente. Mas enfim, com relação a essa questão dos pensamentos, o que Kardec refuta, o que Kardec coloca, né, refutando aí o que o visitante pergunta, é que ainda que fossem esses pensamentos, essa coletividade de pensamentos de 20 pessoas numa reunião, que pudesse estar dando fazendo aquele movimento todo, ou dando respostas, ou comunicações, o que Kardec aventa, o que explica como poderia um médium falar de assuntos que são totalmente fora do seu conhecimento? Como ele poderia escrever numa língua que ele nunca ouviu falar, que ele não conhece? Inclusive, há fenômenos de línguas, isso já depois dos tempos de Kardec, línguas mortas, espíritos que comunicaram-se em línguas que não existem mais. Imagina o médium falar daquela língua, imagina você um dialeto que já se perdeu há centenas de anos e ele vira à tona sem que ninguém o conheça. Como é que pode sair da cabeça de algum dos circunstantes, dos visitantes ali da reunião? Como é que o médium pode escrever sem saber escrever? Você já viu? Um médium analfabeto escrever quando ele está no transe mediúnico. Ou mesmo quando ele está, o que acontece também algumas vezes, sem estar em transe, sem estar sonâmbulo. O médium está no seu perfeito juízo, sem saber escrever, com os olhos fechados, e escrever com a mão que não é de uso. Imagina, eu sou destro, escrever com a mão esquerda, escrever de trás para frente, escrever com uma mão um idioma e com a outra mão outro idioma enquanto conversa. É possível? É possível. É imaginação? Aí, entendeu? É muito simples aceitar. Hoje, quem tem esse raciocínio, estuda, né, esses fenômenos há anos, conforme nós vemos estudando, conforme os livros de Kardec, conforme base, né, até nos ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo, é simples compreender isso. Então nós não precisamos dificultar tanto assim as coisas. Queridos irmãos, vamos abrir aí o tempo para agora os comentários. Então eu não vou tomar mais o tempo, vamos dar continuidade aos estudos agora no grupo, né? Lá no grupo do WhatsApp, você pode clicar no link para ser direcionado direto ao grupo de estudo que é o Espiritismo, que é o grupo de estudo da Sala Chico Xavier. Que Deus nos abençoe, vamos lá, vamos estudar, vamos tirar isso a limpo, vamos esclarecer melhor o que venham ser esses fenômenos. Que Deus abençoe a cada um de nós, que nosso Senhor Jesus Cristo nos fortaleça e que o amor de Jesus nos mantenha unidos cada vez mais. Muito obrigado e vamos aos estudos. Vamos continuar aí nos comentários. Um beijo grande, um abraço da Sala Chico Xavier. Até já!